Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Intune Week, o seu evento de Intune aqui no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre adotando o modelo Zero Trust com o Microsoft Intune. Para começar, eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou o Enver Rodrigo, eu atuo como consultor Microsoft, em um parceiro Microsoft, onde eu trabalho na parte de Modern Working Security. Então eu trabalho nessa parte de gestão de identidade, na parte de gestão de dispositivo, conformidade, toda essa parte de segurança aí do mundo Microsoft 365. Também sou instrutor Microsoft desde 2012. São 12 anos aí lecionando em treinamentos oficiais de Microsoft. Então eu possuo algumas certificações para poder atuar dentro da área. Então nós vamos falar nesse momento, nessa palestra de hoje, sobre o processo de adoção do Microsoft Intune dentro do modelo Zero Trust ou Confiança Zero. Mas para isso, o que nós precisamos saber? Nós precisamos conhecer o que é esse modelo, né, que traduzindo diretamente para o português seria de Confiança Zero. Então esse modelo de Confiança Zero ele parte do princípio que você não deve confiar em ninguém. Você deve verificar tudo. Nós sabemos que dentro do mundo de TI não existe ambiente 100% seguro. Um ambiente onde ninguém pode invadir. Nós sabemos que no mundo do TI isso não é real. Então no mundo de TI nós temos que entender que existe a possibilidade sim de um vazamento, existe a possibilidade sim de alguns problemas acontecerem dentro do ambiente. Por isso nós não devemos confiar em ninguém e sim verificar tudo. Partindo desse alvo principal, desse pensamento, que eu não devo confiar em ninguém e sim verificar tudo, nós temos 3 princípios que o modelo Zero Trust ele adota. O princípio, verificação explícita. Você deve verificar tudo dentro do seu ambiente. E essa verificação explícita, ela base em cima de 6 pilares. O pilar de identidade, então você precisa verificar quais são os usuários que estão acessando o seu tenant, quais aplicações eles estão acessando, quais são as suas permissões dentro desse ambiente. Você precisa verificar os grupos, como que estão sendo os grupos, se estão sendo utilizados, se não estão. Você precisa verificar todos esses elementos, as identidades dos dispositivos, dos usuários, os próprios dispositivos, verificando se ele está dentro da conformidade, os aplicativos, se os usuários estão tendo com as permissões corretas dentro do ambiente. Você precisa também validar os dados, você precisa validar a sua infraestrutura, fazer a verificação da sua infraestrutura e também do ambiente de rede. Então essa verificação explícita, ela é feita nesses 6 pilares. Também o acesso com menor privilégio. O modelo Zero Trust ele sempre se baseia no menor privilégio possível. Então você precisa validar que os usuários tenham os acessos corretos dentro de cada um desses pilares. Um usuário comum, ele não pode ter privilégios aonde ele não deveria ter privilégio. Então, quando você assume um ambiente, você implementa esse modelo Zero Trust, você leva em conta que o privilégio do usuário sempre deve ser o mínimo. O privilégio do administrador sempre deve ser o adequado ao ambiente. Não são todos os administradores que devem estar com o administrador global, mas sim com as suas permissões corretas. Não são todos os dispositivos que devem ter os usuários como administradores do ambiente, mas sim ele ter aqueles usuários do ambiente de forma correta, permissionado. Então esses pilares eles vão se basear aonde a verificação explícita vai ocorrer dentro deles, o acesso com menor privilégio também vai ocorrer dentro desses pilares e também você deve assumir que é possível que o seu ambiente possa haver violação. Ele pode ter sido violado, certo? Nós não podemos assumir que o ambiente de TI, com todas as ferramentas que um ambiente possa ter, com as ferramentas mais caras, as ferramentas mais top do mercado, nunca possa ser invadido. Nós precisamos assumir que existe sim a possibilidade de violação. E por isso, que para isso, você vai fazer as verificações do ambiente, você vai verificar e conceder os acessos corretos
e você com isso vai diminuindo as brechas. Para isso, esses 3 princípios, eles se baseiam dentro desses pilares. Então, esses pilares vão ter a sua verificação executada, vão ter o seu privilégio corrigido com menor privilégio e vão ter que pressupor que existe possibilidade de cada um desses, ou todos, ou alguns, de terem sido violados. Então, esse é o modelo Zero Trust, ao qual o seu lema é: não confie em ninguém, verifique tudo. Para isso, nós vamos ver, então, como que o Microsoft Intune ele pode atuar dentro desse processo. Bom, dentro desse processo do modelo Zero Trust, nós temos aqui um processo de 7 etapas que você pode fazer dentro do ambiente, ok? Com o Microsoft Intune, certo? Bom, nós temos aqui embaixo como que funciona. A parte de azul está relacionado à identidade, ok? Dentro do ambiente Zero Trust. A parte verde é o dos dispositivos, é o qual nós vamos usar aqui na nossa palestra de hoje. Nós temos a parte do Sec Operation, né? A parte de Security Operation, e nós temos a parte de governança de informação e privacidade, certo? Então, dentro dessas camadas aqui, nós temos aqui o básico, né? A parte Foundation, nós temos a parte de defesa contra ameaça e nós temos aqui a parte de proteção e governança dos dados sensíveis dentro do ambiente. Então, o Microsoft Intune ele vai permear nesses 3 patamares, atuando com a proteção dos dispositivos, certo? Então, a primeira coisa dentro do fundamento, quer dizer, que dentro do básico, a primeira coisa que nós precisamos implementar dentro do Microsoft Intune é o registro do dispositivo, é fazer o gerenciamento desses registros, ok? Definindo quais são os dispositivos corporativos, quais são os dispositivos pessoais, caso haja no ambiente. A melhor opção é que não haja dispositivos pessoais, mas você precisa gerenciar esses dispositivos pelo Microsoft Intune. Uma vez que você tem a gerência desse registro, você aplica então políticas de conformidade, políticas de compliance, para verificar se os dispositivos estão dentro ali dos requisitos de segurança do ambiente. Uma vez que esses dispositivos estão dentro do requisito necessário, esses dispositivos eles têm acesso ao ambiente. Uma vez que eles não estão em conformidade, uma vez que eles não estão em compliance, eles não estão atendendo os requisitos mínimos, que podem ser um antivírus ativado, uma determinada aplicação em execução, né? Ou uma combinação de todos esses, ou a verificação de um BitLocker dentro do ambiente, ou a combinação de todos esses, ele, uma vez que não enquadra, ele não terá acesso ao ambiente, porque nós vamos usar, dentro dessa camada, além do Microsoft Intune, nós vamos usar o acesso condicional para fazer o bloqueio. Então, uma vez que eu já tenho o Intune configurado para registrar os dispositivos, eu faço a criação desses configurações de compliance e o dispositivo eles passam por essa checagem do ambiente. Nós implementamos, então, a parte de configuração dos dispositivos. Nós criamos política de restrições, política de proteção para as aplicações e também podemos, por exemplo, melhorar o ambiente aplicando um modelo de baseline de segurança através de radinização do Security Baseline da Microsoft ou de qualquer outro baseline ao qual de mercado você queira adotar dentro do seu ambiente. Então nós estamos avançando já para a parte de defesa contra a ameaça. Eu já tenho os dispositivos registrados dentro das suas identidades, eu já apliquei o ambiente de conformidade, eu já evoluí para saber se os dispositivos estão atendendo os requisitos de segurança ou não. Agora eu vou passar para a parte de defesa, onde eu aplico configurações políticas, eu faço com que essas políticas sejam aplicadas nesses dispositivos, proteja os dispositivos com configurações de BitLocker para criptografar o disco, configurações de antivírus, firewall dentro do Intune. E uma vez que eu faço essa implementação, agora eu começo a fazer o quê? A monitorar esse dispositivo, verificar quais dispositivos precisam ser corrigidos, o compliance, quais dispositivos precisam estar dentro do baseline e não estão porque está faltando configuração.
Então você precisa fazer esse processo então de monitoração. E aí, uma vez que você faz esse processo de monitoração, você consegue fazer uma integração com a parte do Purview, que é a solução de gestão de conformidade e dados sensíveis dentro do ambiente Microsoft, onde você aplica políticas de prevenção contra perda de dados, né, o famoso DLP, nesses dispositivos. Então você integra os dispositivos que estão registrados no Intune ao Microsoft Purview para que você possa então proteger que dados corporativos sejam copiados para fora do ambiente corporativo, certo? Seja um site, seja um simples chat, uma simples pesquisa num provedor de pesquisa, seja ele qual for, você consegue fazer então a proteção desses dados. Então, com essa evolução, com essa camada, você vai poder utilizar o Microsoft Intune junto com outras soluções, ao qual nós falamos aqui, né? E nós vamos falar sobre de outras soluções, como por exemplo o Microsoft Defender for Endpoint, que é onde nós temos aqui. Então, o Microsoft Intune ele vai poder integrar com essas soluções de defesa, né? Por exemplo, o Defender for Endpoint, o Cloud Apps, que fica monitorando as atividades nas aplicações. E com isso você monitora toda essa parte e aplica políticas com o Purview para proteger dados que estão nos dispositivos, ok? Então nós evoluímos e entendemos agora quais camadas de proteção o Microsoft Intune pode agir sozinho ou então com outras soluções. Beleza. Então, partindo disso, nós temos aqui como que nós podemos então adotar esse modelo de confiança zero, o modelo Zero Trust. Na parte de verificação implícita, né, nessas verificações que nós devemos fazer explicitamente, sempre, rotinamente, né, tem que estar dentro do processo, do dia a dia do ambiente, é a gente poder, por exemplo, fazer com que as polícias de conformidades elas sejam aplicadas para que os dispositivos podem ter acesso ou não ao ambiente da nuvem. Com isso, nós vamos precisar fazer uma integração do Intune com o acesso condicional. Então, o dispositivo, ao acessar o ambiente, é o que nós vamos mostrar aqui na demonstração, ao acessar o ambiente, tendo ele uma política de acesso condicional que faz as suas verificações de conformidade e ele não atende a conformidade, a gente vai evoluir para um bloqueio. Uma vez que ele não atendeu as conformidades do ambiente, a gente faz o bloqueio desse ambiente, certo? Desse dispositivo. Então, nós estamos fazendo uma verificação desse dispositivo. Na parte de acesso com menor privilégio, né, ou menos privilégio, nós temos, por exemplo, no Microsoft Intune, soluções para fazer o gerenciamento desse processo de, por exemplo, de aplicação, de deployment de atualização, de remoção, onde nós temos uma solução recente que é o EPM, né? O Endpoint Privilege Management, ou gerenciamento privilegiado de dispositivos, onde usuários sem poderes administrativos precisam solicitar autorização para então poder instalar uma aplicação ou até mesmo executar um processo de script. Ou nós temos também o Windows Labs, né? Que é a solução de gerenciamento da conta de administrador dentro do ambiente Microsoft. São essas duas soluções e outras que o Microsoft Intune tem para gerenciar os privilégios mínimos dentro dos dispositivos. E aí, na parte de pressupor que existe possibilidade de evoluir para uma violação, né, que existe uma falha dentro do ambiente que possa causar uma violação, nós fazemos a integração com o Endpoint, Microsoft Defender for Endpoint, para que nós possamos visualizar, por exemplo, as vulnerabilidades que existem dentro dos dispositivos. Para que, uma vez que nós identificamos as vulnerabilidades, nós podemos então responder a essas ameaças de uma forma mais automatizada, fazer uma análise maior e também atuar de uma forma bem rápida caso aconteça algum problema no ambiente. Então o Microsoft Intune ele vai conseguir permear esses três princípios dentro do modelo Zero Trust, ao qual nós falamos anteriormente. Agora, pessoal, então vamos olhar aqui de uma forma mais aprofundada como que seria então essa verificação explícita, né, dentro do ambiente
quando a gente faz o processo de adoção do modelo de confiança zero, o Zero Trust, usando o Microsoft Intune. Então, nós trabalhamos com uma dupla que funciona muito bem, que é a questão da identidade e do dispositivo. Como a gente consegue atrelar um usuário a um dispositivo, então essas duas combinações da identidade do dispositivo com a identidade do usuário, a gente consegue fazer com que políticas de acessos condicionais possam ser aplicadas para fazer essa verificação dentro do ambiente. Então aqui nós temos, ó, nessa primeira coluna, o nível de proteção, a proteção inicial, uma proteção voltada para empresas, certo? E uma proteção voltada mais para a parte de segurança, quando você precisa abranger uma segurança mais elevada. Então, baseado nesse processo de proteção inicial, nós temos aqui as etapas que nós podemos usar o acesso condicionais, certo? Dentro do nosso ambiente, e as etapas que nós podemos usar no Microsoft Intune, ok? Bom, então tanto para dispositivo pessoal, computadores da empresa, né, computador corporativo, quanto dispositivos móveis, como tablet e celulares, nós podemos aplicar, por exemplo, a parte do processo de MFA, que é o que todo mundo conhece no dia a dia, mas para o nosso processo de modelo Zero Trust, junto com o Microsoft Intune, nós vamos aplicar um processo não de cobrança de MFA somente. Nós vamos além da cobrança do MFA, além de provar que o usuário que está acessando aquele recurso é ele mesmo, nós vamos ainda solicitar que o acesso condicional verifique, por exemplo, se a aplicação que ele está usando para acessar o SharePoint, o Teams, o OneDrive ou outra qualquer solução da minha nuvem é uma aplicação aprovada, certo? E também nós vamos verificar se os dispositivos estão com políticas que façam esse processo de forçar a verificação de proteção contra vazamento de dados, que nós chamamos de DLP, ok? E para isso, quando nós aplicamos dentro do acesso condicional, além do MFA, essas duas verificações da aplicação está aprovada e ela ter a política de proteção das aplicações, que nós chamamos de MAM, M-A-M, nós então aplicamos essas políticas fazendo com que o acesso condicional vá no Microsoft Intune e verifique se o usuário ou o dispositivo que está chegando dentro da minha nuvem, ele possui essa política aplicada, ok? E essa política aplicada, nós temos aqui então uma forma de acesso. Então, inicialmente, a gente começa a trabalhar na camada de verificação a partir desse processo. Além de eu validar a identidade do usuário, eu também valido se o dispositivo está dentro dos meus processos de normas de segurança, usando uma aplicação aprovada e também se ele tem a política contra vazamento de dados, a política de MAN, ok? Fazendo isso, né, baseado nisso, nós podemos evoluir para um modelo mais empresarial, ok? Para um modelo mais empresarial, aonde além de nós utilizarmos, talvez, verificar se o usuário está em risco, se o sign-in está em risco, ok? Nós podemos verificar, por exemplo, um ambiente do compliance, verificar se o dispositivo é corporativo, verificar se ele sendo corporativo, ele está dentro das regras de conformidade da minha empresa. Então eu defino essas políticas para cada plataforma, seja ele dispositivo, né, Windows ou seja ele dispositivo móvel. Eu consigo fazer essas definições. Então eu passo a ter não mais uma proteção a nível básica, uma nível inicial, mas uma nível mais voltada para o modelo Enterprise, o modelo corporativo, que é inclusive recomendado dentro do ambiente que vai adotar o modelo Zero Trust usando o Microsoft Intune, ok? Então, sendo assim, nós evoluímos apenas de uma verificação de política de proteção e também de aplicações aprovadas, mas para compliance dentro do ambiente desses dispositivos, ok?
Então nós fazemos esse processo de avaliação. E esses dois elementos, que são o compliance, mas também políticas de configuração, né, mais seguras, como BitLocker, Hello e outras políticas que nós podemos aplicar para proteger a identidade do usuário, eles são muito usados em ambientes mais especializados. Né? Em que sentido? Em ambientes mais que precisam de mais segurança. Tá? Então isso aqui é uma arquitetura que nos mostra como que nós podemos evoluir nesse processo de verificação explícita, do básico ao mais avançado, ok? Lembrando aqui que algumas funcionalidades que estão com essa bolinha verde aqui, elas requerem um licenciamento mais avançado, tá bom? Ok? Beleza, pessoal. Agora, na parte de acesso com menor privilégio. O Microsoft Intune, ele recebeu recentemente, tá, ano passado, uma ferramenta chamada gerenciamento de privilégio para usuário. Então, hoje, com o Microsoft Intune, um usuário que não é administrador da máquina, o que ele acontece? Ele hoje, com essa funcionalidade ativa, que é o gerenciamento de privilégio, ele pode solicitar uma elevação do privilégio, ele ser temporariamente administrador somente para instalar aquela aplicação, ok? E uma vez que você faz essa configuração do EPM, tá? Que é a abreviatura do em inglês, ok? Você você possibilita, né, o usuário então a trabalhar com essa elevação. Uma vez que ele solicita a elevação, é claro que o administrador tem que fazer as configurações. Aqui no final dessa parte eu vou mostrar quantas configurações é possível. Então você tem aqui essa elevação de privilégio. Uma vez que ele faz a elevação de privilégio, é aberta uma nova janela, pedindo então, por exemplo, nesse caso aqui, uma justificativa. Por que ele está usando essa necessidade de elevar o seu privilégio para instalar essa aplicação. E aí o usuário digita essa elevação, né? Digita esse justificativo para poder ter essa elevação. E então ele envia o comunicado para a solicitação. Uma vez que ele envia o comunicado, né? Que ele precisa instalar aquela aplicação dentro do Microsoft Intune, na parte de Endpoint Security, aqui no gerenciamento de privilégio, ok? No EPM, Endpoint Privilege Management, você tem o gerenciamento daquilo que foi solicitado. Então aparece aqui as solicitações dentro aqui de pendente, tá? De request pendente, ele vai aparecer, ok? E aí você vai fazer análise, né? Da aplicação, quem foi o usuário, qual foi o dispositivo, tá? Inclusive você já tem alguns insights que 91% dos requests para acessar esses arquivos foram aprovados das outras vezes, então você já tem um histórico aqui, a ferramenta traz para você um histórico. Aqui tem alguns detalhes, uma vez que você avaliou esse detalhe, se caso for necessário você entrar em contato com o usuário, você entra em contato com o usuário, mas se já for da sua ciência que esse aplicativo deve ser usado, você então faz a aprovação ou você pode negar. Quando você faz a aprovação, ele também te pergunta, ele pede uma justificativa por que você está aprovando esse tipo de aplicação. Tá? Uma vez que é aprovado isso, aparece no canto inferior, ali em cima do relógio, para o usuário, a notificação que a solicitação dele de elevação de privilégio foi aprovada. E aí então ele clica e aparece a janela da elevação, possibilitando com que ele continue a instalação daquele aplicativo. Lembrando que ao finalizar esse processo, ele não tem mais direito administrativo para fazer nada na máquina, instalar outra aplicação, nada. Ele só tem para esse arquivo, certo? E quantas formas de administrativas um administrador consegue configurar para elevar o privilégio? Ele pode ter elevação automática. Em que caso você usaria elevação automática? Como, por exemplo, você está no seu ambiente, você precisa implementar uma solução, né, uma aplicação via lá portal da empresa, para que todo mundo possa usar. Por exemplo, Adobe, Reader, 7-Zip e outras aplicações. E você sabe que essas aplicações você pode configurar ela para o contexto de usuário ou contexto de sistema. Então vamos supor que alguma delas tem que ser para o contexto de usuário, quer dizer que ele precisa criar um perfil,
dentro da aplicação usando a conta do usuário. Então, se essa aplicação ela é uma aplicação aprovada pelo TI, né, as pessoas podem usar, você então coloca ela na regra de elevação automática. Então, o usuário, quando ele clicar com o botão direito e pedir elevação, automaticamente vai ser aprovado para o usuário. Uma outra forma é a elevação por aprovação, que é o que nós acabamos de ver aqui, aonde a elevação ela acontece após um pedido de aprovação. E por último, nós temos a elevação por confirmação, que pode ser tanto por justificativa ou por autenticação, ok? Então essas são as 3 formas de você trabalhar com o gerenciamento de privilégios dos usuários através do gerenciamento de privilégio, a ferramenta da Microsoft dentro do Microsoft Intune, ok? Nós temos outros, nós temos o Windows Labs, né? Que é para gerenciar administrador de usuário, beleza. Vamos avançando. Bom, e quando a gente pensa em assumir que existe a possibilidade de violação no ambiente, o Microsoft Intune, ele precisa de uma ajuda, por exemplo, do Defender for Endpoint, para que ele possa ter uma visão maior de como está o dispositivo, ok? Então, nós fazemos uma integração do Defender for Endpoint com o Microsoft Intune, para que nós possamos, por exemplo, dentro do Microsoft Defender for Endpoint, que fica dentro da suíte do XDR, nós podemos tratar de vulnerabilidade. O que aparece na de vulnerabilidade? Se o sistema operacional está desatualizado, se as aplicações possuem vulnerabilidade, se foi por acaso aconteceu um ataque na máquina, então a máquina recebe um score de risco, um score de vulnerabilidade. Se você quer impedir que uma aplicação seja executada, porque essa aplicação é um ransomware ou malware, você consegue, pelo Defender for Endpoint, suspender essa aplicação, ok? Se uma máquina ficou infectada, você consegue isolá-la da rede, ela tem apenas comunicação com o Defender for Endpoint. Então você consegue fazer várias formas de investigação e remediação, até automatizada, a partir da solução do Microsoft Defender. Agora, o que também pode ajudar seria você aplicar um DLP para endpoint, que fica dentro do Purview, né? O que seria essa parte do endpoint para DLP? É uma solução onde você vai proteger os dados da empresa. Então, o usuário, quando acessar o SharePoint, ele não vai conseguir copiar do SharePoint e entrar no e-mail dele, Gmail, por exemplo, e colocar no corpo do e-mail, em qualquer lugar do e-mail. Ele não vai conseguir subir um arquivo que está no OneDrive dele, que está sincronizando, ele copiar um arquivo para o G-Drive, para o Dropbox. Não, ele não vai conseguir jogar no pendrive, fazer a impressão desse dispositivo, desse arquivo, desculpa, ou então até mesmo fazer o processo de print screen. Então, com essa solução do DLP, do endpoint DLP, você vai então possibilitar bloquear esses tipos de vulnerabilidades que existem normalmente nos ambientes, do copiar e colar a informação para fora, de fazer um upload para outro lugar, ok? Então nós temos essa possibilidade, certo? Então, pessoal, aqui nós começamos a definir o que é a parte do processo do modelo Zero Trust. Conhecemos como que nós podemos utilizar o Microsoft Intune, ok? E agora nós vamos passar aqui para o demo, onde nessa demonstração nós vamos configurar ali uma política de compliance e também um acesso condicional para que a gente possa evoluir e fazer uma demonstração disso daí, certo? Então vamos lá para a nossa demonstração. Chega agora de teoria e vamos para a prática de uma forma bem rápida aqui. Valeu, pessoal. Vamos lá. Bom, então chegamos aqui na nossa prática. Mas antes de começar, eu gostaria de primeiramente agradecer aqui o Marcelo Gonçalves, do canal da Cláudia da Quebrada, onde ele, com essa excelente iniciativa, criou esse evento tão especial que é o Microsoft Intune Week. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Estou aberto aos próximos convites. Então, assim que precisar, pode contar comigo para então compartilhar conteúdo do Microsoft Intune, não só do Microsoft Intune, mas de outras soluções voltadas para a parte de segurança. Beleza? Muito obrigado. E a todos vocês que estão assistindo, não percam as oportunidades que tem outras palestras
para que vocês possam, então, enriquecer o seu conhecimento dentro do Microsoft Intune. Então, vamos lá para a nossa prática, ok? Bom, nós temos aqui um dispositivo que ele já está dentro do ambiente da nuvem, então ele já está aqui dentro do nosso Microsoft Intune, né? Nós vemos aqui que ele já está com o compliance padrão aplicado, então ele já está dentro do ambiente como compliance, mas nós vamos então criar aqui uma política de compliance para poder fazer essa verificação do dispositivo, ok? Então eu vou colocar aqui algumas configurações que o dispositivo não tem, para vocês verem que ao acessar o ambiente de nuvem, ele não vai poder acessar por conta do seu compliance, tá? Então nós vamos criar aqui uma política de compliance no Windows 10. Nós vamos criar aqui compliance 01 Intune Week. Então nós vamos fazer algumas verificações, certo? Então eu vou colocar aqui para ele verificar se a máquina está com BitLock ativo, se o dispositivo está com Security Boot, né, que é o Boot UEFI habilitado, se está com código também de integridade habilitada. Uma outra propriedade que eu vou verificar aqui no dispositivo, tá, é se o dispositivo está com Firewall ativado, se ele possui o chip TPM, se o antivírus também ele está ativo na máquina e se o anti-spyware também está ativo. Vou fazer uma outra verificação para saber se esse dispositivo está com BitLock aplicado dentro dele, né? Se está com disco criptografado. Uma vez também, eu posso também trabalhar com um aprofundamento dentro do antivírus. Eu vou verificar se o antivírus está atualizado e também se a parte do Real Time Protection ele está ativado, né? Se a proteção em tempo real também está ativado. Se eu já tenho uma integração com o Microsoft Defender for Endpoint, eu consigo verificar qual o risco que está esse dispositivo. Aquilo que a gente comentou agora há pouco, sobre a questão da integração do Defender for Endpoint, para que ele possa trazer, então, um gerenciamento de vulnerabilidade do dispositivo. Nós vamos clicar aqui na parte de avançar. Eu vou deixar essa parte aqui padrão, tá? E eu vou aqui, então, aplicar essa atribuição a todos os dispositivos do meu ambiente. E lembrando, pessoal, assim, fazendo aqui um adendo, né? A aula aqui não é voltada para isso, né? Essa palestra aqui não é voltada para isso, mas antes de você fazer essas configurações de compliance e criar uma política de acesso condicional, você tem que ter feito uma preparação do ambiente, deixar o ambiente totalmente funcional, um ambiente totalmente redondinho para que ele possa, então, trabalhar corretamente, senão você vai parar um ambiente empresarial, tá bom? Fechando aqui o adendo aqui da nossa palestra, certo? Vamos aqui então fazer um next e vamos criar aqui a nossa política de acesso, né, de conformidade, ok? Então a máquina precisa estar com aqueles padrões para funcionar da forma correta. Então eu vou meio que forçar aqui um sincronismo, né, do meu dispositivo para que ele possa receber essa política, ok? Enquanto ele está fazendo esse processo, eu vou vir aqui no meu Entra, aqui na parte de Protection, Conditional Access. Poderia ter vindo aqui também, ó, pelo Microsoft Intune, tá? Aqui dentro do Microsoft Intune também você pode ter um acesso direto ao Conditional Access, tá? Então, tanto pelo Entra, aqui na parte de política, quanto aqui. Então, nós vamos criar a nossa política de acesso condicional. Então, eu vou pedir uma política de acesso condicional onde ela vai verificar se o dispositivo está em compliance, ok? E se ele estiver em compliance, ele vai poder, então, fazer o processo de configuração do ambiente, né? Ele vai poder liberar o acesso do usuário àquele recurso. Então, nós vamos colocar aqui a política Conditional Action 01, ok? Intune Week. Compliance. Então, nós vamos verificar o compliance para um determinado usuário, que vai ser o meu próprio usuário aqui dentro do ambiente, certo? Então, eu vou selecionar aqui o meu usuário, vou colocar especificamente direcionado para ele. Quais são os recursos que eu quero que o Conditional Access verifique quando ele for acessar? Eu vou colocar que seja, por exemplo, toda a suíte do Office 365, seja e-mail, SharePoint, OneDrive, Teams e outros recursos.
Eu vou verificar aqui agora no Grant. Eu vou verificar, além de ele fazer o acesso, certo? Eu vou poder configurar para ele obedecer a necessidade de ter o MFA configurado, ok? E também eu vou colocar aqui que esse dispositivo precisa estar marcado no compliance, ok? Então ele precisa que o Intune informe que ele esteja compliance. Então o usuário vai tentar acessar, se o dispositivo tiver compliance, ok? Se não tiver, ele vai ter que resolver a pendência do compliance, tá bom? Então nós vamos aplicar aqui, ok? Nós temos três formas de criar um acesso condicional. No modo report only, que é o recomendável. Então, fazendo um parênteses aqui, eu recomendo que você, ao criar as políticas de conformidade e também de acesso condicional, você primeiro comece no ambiente de homologação. Então, dentro aqui do acesso condicional, você tem um ambiente de homologação aqui que é para o report only, certo? Eu vou colocar no on para a intuição de teste aqui na nossa palestra, certo? E vou colocar aqui no create. Ele está pedindo para me desabilitar o Security Default. Eu não tinha desabilitado. Ok. Ele já está desabilitado, né? Eu vou dizer que eu uso aqui Conditional Access. Ok. Deixa eu desabilitar aqui. Beleza. Uma vez desabilitado, vamos validar a política e vamos... Ok. Então nós já estamos com a política criada, aplicada para o meu usuário, certo? Enquanto a política não chega, a minha máquina ainda está marcada como compliance, porque ele não tinha política e o default do Intune, quando a máquina não tem política, ele permanece até no máximo 30 dias para fazer uma mudança para o compliance, para não compliance. Então, a partir do momento que aparecer a política aplicada ao meu dispositivo, certo? Ele vai então resolver e vai trocar de compliance para não compliance, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder evoluir após os testes, né? Vai demorar um pouco para isso aplicar, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Eu vou dar uma parada aqui rapidamente para a gente evoluir aqui. Bom, então voltamos aqui. O dispositivo ele já sincronizou, então ele passou de compliance para não compliance. Vamos olhar aqui. Aquela política, então, ela foi aplicada no dispositivo. Nós vamos ver ela aqui já aplicada. Então, ó, Compliance 01 Intune Week, erro. Então, nós vamos clicar aqui. E nós vamos verificar que o dispositivo não tem BitLocker habilitado e nem está criptografado. Ok? Então, sendo assim, esse dispositivo agora não pode mais acessar o meu ambiente, porque quando eu for acessar, ele vai pedir o acesso condicional, ele vai bater no acesso condicional. Vamos fazer um teste? Vamos então tentar... Vou colocar aqui sim. Não quero fazer lá meus dados. Ok. Vamos então acessar aqui o portal.office.com. Ele vai pedir minha autenticação, né? Aí ele vai pedir aqui para fazer o processo de configuração de MFA. Ele vai pedir a senha aqui. Não vou salvar a senha. Vou colocar aqui só para configurar o MFA para esse usuário. Ok, finalizei aqui a configuração do meu MFA. E aí, olha só a informação que eu recebi. Estou tentando acessar o meu e-mail. Então, ó, o dispositivo deve estar em conformidade com os requisitos de segurança da empresa. Então, significa que enquanto, né, eu não tiver o meu dispositivo em conformidade, eu não vou conseguir acessar
o meu ambiente, certo? Então, o meu dispositivo, ó, ele está fora dos acessos, porque o disco não está criptografado, ok? Eu tenho aqui uma política de BitLocker. Eu vou então aplicar aqui a política de BitLocker para fazer o processo de criptografia do disco, tá? E eu vou aplicar ao dispositivo, certo? E aí eu vou dar uma parada aqui no vídeo para poder a gente aguardar a sincronização. Ok? Então apliquei a política de BitLocker, ele vai criptografar o disco e aí a gente já volta aqui. Bom, pessoal, a política de BitLocker ela já aplicou. Eu tive um problema aqui com o meu área de trabalho remoto, por isso que a tela ela está um pouco menor do que estava antes a resolução. Ok? Então a política ela já aplicou aqui. O dispositivo ele já está criptografado, né? Aqui está o símbolo do BitLocker, certo? Se nós agora formos lá no nosso ambiente de nuvem, a gente vai verificar que agora o dispositivo ele ficou em compliance, certo? Então agora a gente consegue acessar o ambiente normalmente, devido já ter resolvido o compliance. Então vamos fazer a tentativa de acesso. Vamos fazer a cobrança aqui do MFA. Ok. Vou ignorar aqui por enquanto. Agora ele deveria dar aquele erro, dizendo que o dispositivo não está em compliance. Ok? Mas como nós já resolvemos o problema do compliance, então nós conseguimos acessar o portal. Certo? Então, atendendo os requisitos do compliance, o dispositivo voltou a acessar o ambiente normalmente. Por isso que quando você for implementar o dispositivo em compliance, junto com acesso condicional, você já tem que ter todo o processo definido. A minha recomendação é que você primeiro implemente o compliance, as máquinas ficam todas elas em compliance, para depois você fazer a configuração da política de acesso condicional. Ok? E aí, gostou dessa palestra? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, escreva aqui no comentário aqui desse vídeo para que eu possa poder te responder também, certo? Desejo para vocês que vocês tenham outras ótimas palestras e se você quer me encontrar aí nas redes sociais, você pode procurar lá no YouTube com MWBR, que é o nosso canal do Modern Work Security Brasil. Mais uma vez agradeço aí ao Marcelo e eu vejo vocês numa próxima possibilidade aí de um novo evento da Microsoft em nível de segurança, ou no canal da Cloud ou em outra localidade. Até mais, muito obrigado pela sua atenção.